Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por aqui, Senhor, até esse instante. Nós podemos te agradecer, cantar hinos de gratidão pela obra de Jesus na cruz, pelo sangue derramado que nos liberta, que nos tornou mais alvos do que a neve. Nós te agradecemos, Pai, porque, apesar de nós, Tu aceitas a nossa gratidão, o nosso louvor, porque dependemos de um Deus perfeito, operoso, e cuja grande obra foi a cruz do Calvário por nós. Nós vamos ler, Senhor, a Tua palavra e tentar aprender dela algumas lições, e que essas lições sejam para a vida prática, Senhor, na nossa vida como crente. Nós sabemos que o mundo não gosta mais da palavra crente, mas nós somos crentes, Senhor, porque cremos, porque o Senhor nos tem dado a aprender de Jesus e queremos viver como luz no mundo, nesse mundo, e que o Senhor nos use para aprender da Tua palavra. Tu sabes, Senhor, que ninguém é digno de abrir a palavra aqui, ninguém é digno para ministrar louvor, ninguém é digno para pregar, porque a Tua Escritura nos diz lá em Apocalipse que só há um que é digno, é o Cordeiro que foi morto. E nós estamos aqui diante dele para aprendermos dele, porque sabemos que dependemos de Ti, da Tua graça. Fala conosco, Senhor, nós oramos, pedindo que Tu fales ao nosso coração e que de alguma maneira possamos, Senhor, Te adorar com as nossas ações também. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, abra a sua Bíblia lá. No Evangelho de Lucas, capítulo 24. Todo o capítulo 24 de Lucas fala da da ressurreição e depois da posterior ascensão do Senhor Jesus à glória celestial. Então é todo um capítulo, um tratado sobre a ressurreição de Jesus. Nos primeiros versículos, nós vamos ver que, de madrugada, as mulheres, os discípulos vão ao túmulo e encontram a sepultura vazia. Dos versículos 13 até o versículo 35, é aquele relato dos discípulos indo para uma aldeia chamada Emaús, e quando o Senhor Jesus coloca-se no meio deles, e à medida que Jesus vai expondo a Escritura para eles, o que o Cristo havia de padecer, o coração deles ardia. Se tem algo que faz arder o teu coração, é o ensino de Jesus, de quem Ele é, e como o ensino dele se cumpre nas Escrituras. E eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 36 até o versículo 53. Então, um outro evento relacionado à ressurreição de Jesus, quando eles, ainda incrédulos, têm a presença, a aparição física do Senhor Jesus entre eles, a ressurreição de Jesus. Quando é Páscoa, nós falamos da morte. Nós temos uma ideia de Jesus crucificado, Jesus ali pregado no madeiro, a coroa de espinhos, e aí nós lembramos, e às vezes nós falamos, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Verdade, Jesus morreu por mim, deu a sua vida por mim. Mas há um evento lindo que é a ressurreição de Jesus. É citado na ceia do Senhor. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, porque Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, diz a Escritura, a nossa fé é vã. E nós somos infelizes, nós somos falsas testemunhas. Então, como a Lívia falou aqui, às vezes você está numa roda, você está falando do amor de Jesus para alguém, e não tenha vergonha de testemunhar que Cristo ressuscitou. Porque quando nós falamos de Jesus, você vai ver gente com crucifixo pendurado. A pessoa diz, eu creio que Jesus morreu. Isso é história. Jesus morreu, isso é história, está na história do mundo. E às vezes você vê uma pessoa que nada tem a ver com religião, mas ele está com um crucifixo ali. Meu filho uma vez perguntou, pai, por que as pessoas quando entram no mar fazem o sinal da cruz? E aí eu expliquei, olha, eles tentam de alguma maneira lembrar, né? Tentei dar uma explicação assim, meia, que não me comprometesse muito, né? Porque as crianças fazem algumas perguntas, mas até na hora do aperto, vou entrar no mar, vai que eu não volte, vai que vem uma onda.
Então eu vou fazer esse sinal para mostrar que aquela cruz me protege, é sinal de religiosidade. Então as pessoas entendem que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas quando você fala que Jesus Cristo ressuscitou, a pessoa, espera um pouquinho, isso aí não. Ninguém volta da vida. Mas quando nós atestamos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de uma das maiores verdades para a sua vida prática. Para aquele que está ouvindo do amor de Jesus pela primeira vez, porque a morte de Cristo é o pagamento, é o resgate, como nós cantamos aqui. Foi pago um preço, verdade. Mas e a ressurreição? A ressurreição é um golpe fatal, cabal, da maior angústia humana, que é a morte. Nós temos medo da morte. Ou nós pensamos na morte... Eu quero ir para o céu. Eu tenho vontade de ir para o céu. É uma música que dizia, nos anos 80, que dizia que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E é verdade. Eu quero o meu lugar lá. Oh, eu quero ver Pedro, né? Eu quero confirmar algumas histórias, quero ver Sansão, quero ver Baraque, quero ver lá os salvos, Davi. Imagina eu conversar com Abraão, imagina ver o meu Salvador Jesus. Ali na glória. Poder olhar para ele. E não se fala muito em céu mais, né? É um cristianismo do aqui e agora. Vamos ver o que Jesus pode me dar aqui agora. E hoje de manhã nós falamos aquela máxima do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo não falou se a nossa esperança se limita apenas a essa vida. Porque a esperança de muitos é essa vida aqui. É o que você pode ter, o que você pode comprar, onde você pode morar, o que você pode fazer, o que você pode adquirir, o que você pode conquistar. Porque, afinal, você nasceu, foi educado para vencer na vida. E, se possível, viver bem. E se aposentar bem. E não importa a crise, eu vou dar um jeito e eu vou conseguir sair do outro lado, atravessar esse mar vermelho aí. Você foi educado para isso. E Paulo disse, se a sua esperança se limita apenas a esta vida, você é infeliz. Mas ele não diz isso. Se a sua esperança em Cristo se limita a essa vida, porque muita gente tem esperança em Cristo só nessa vida aqui. Eu sinto falta de sermões que falam do céu. Eu fico pensando, o que é o céu? Bom, eu leio lá que tem ruas de ouro. Eu fico imaginando ruas de ouro comparado com esse asfalto que a gente anda aqui. Com essas calçadas esburacadas. Até a calçada da igreja precisa de um reparozinho. Aí você torce o pé. O que foi? A primeira vez que eu quebrei o pé foi na rua. Achei o máximo, né? Chegar na escola com aquele gesso. 2 dias depois não aguentava mais. Enfiava a régua, agulha de tricô para coçar. Interessante. Mas lá vai ter ruas de ouro. Lá nós vamos trocar as nossas vestes, vestiduras do Senhor. Há coisas que nós nem imaginamos, e o Senhor nos descreve através de Paulo aos Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu fico imaginando aquele lugar como é. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo aqui, nós somos infelizes, e infelizes demais. Ainda que você tenha Cristo, e Cristo para você é só para essa vida aqui, como nós vemos por aí. Mas Cristo tem mais para nós. A ressurreição de Cristo é muito mais. Convido você então a ler comigo, nós vamos tirar algumas lições aqui para nós. Falavam ainda essas coisas, quem falavam? Aqueles discípulos que tinham ido ao caminho de Emaús e que Jesus aparece a eles, eles voltam correndo para Jerusalém e falam, nós vimos Jesus, ele ressuscitou. E quando eles falavam sobre isso, Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Shalom Aleichem, paz seja convosco. A palavra Shalom, ela nos traz um peso muito grande. Se você olhar a definição de paz nos dicionários, a primeira delas é ausência de lutas. Jesus Cristo usa a expressão Shalom Aleichem, a paz seja com vocês.
E eu já disse aqui que o conceito bíblico de paz, da etimologia da palavra shalom, é dívida quitada inteiramente. Imagina Jesus aparecendo no meio dos discípulos e dizendo: quitei a dívida, paz, vocês não me devem nada. Há muitos crentes que não sabem o que é paz com Deus. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é paz com Deus? Nós cantamos a cruz aqui. Éramos inimigos por natureza, filhos da ira. Imagina um bebezinho nascendo, ele toma aquele tapinha, hoje não dá mais tapinha, ele chora. Aí o Senhor olha para ele, que bebezinho lindo. Você é filho da ira. Esse bebê que nasceu é meu inimigo. Para pensar nisso. Ainda que nasça num lar extremamente evangélico presbiteriano, é inimigo. Nós somos pecadores, nascemos inimigos de Deus. Por isso que nós precisamos incutir nos nossos filhos a graça de Cristo, o amor de Cristo, lá no ventre. Presta atenção, você que vai casar um dia, você que vai ter filho um dia, a esposa disser assim: estou grávida, ora por essa criança. Já começa a orar ali, põe a mão lá, maridão, e olha, e ora. Ora por essa criança, já leia a Bíblia com ela, ainda no ventre. Porque todo homem nasce inimigo de Deus. Pastor Josemar esteve aqui falando sobre a cruz, o escândalo da cruz. E o escândalo da cruz é fruto de 2 orações não respondidas. Foi dito isso aqui. A primeira oração: Senhor, passa de mim esse cálice. Você não vê a resposta do Senhor. Senhor, passa de mim esse cálice. E se não podes passar de mim esse cálice, seja feita a sua vontade. A segunda oração da cruz é quando Jesus Cristo diz: Elai, Elai, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Qual foi a resposta do Senhor? Silêncio. Cristo estava recebendo sobre si a ira de Deus. O ázimo levando as ervas amargas do pecado. Para quem esteve hoje de manhã aqui. Um inocente pelo pecador. Um inocente pelo pecador. Paz com Deus. A sua dívida foi quitada numa cruz. Por isso que Jesus pôde dizer aos discípulos: paz. Você não tem paz? A paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, que guarda teu coração e a tua mente, tem nome: Cristo. Ele é paz com Deus. Você não é mais um inimigo. Fomos adotados para sermos filhos de Deus, como cantamos aqui. E não só agora filhos, no momento de tribulação, no momento de angústia, eu posso clamar por esse nome, porque a sua paz que excede todo entendimento guarda meu coração e a minha mente. A obra de Jesus na cruz é completa e Ele pode dizer: paz seja com você. Que a paz de Cristo esteja com você. E eu fico feliz quando eu vejo os crentes, né? Os assembleanos cumprimentam assim: paz, Senhor, irmão. Que bonito. Já o presbiteriano é graça e paz. A graça e a paz de Cristo. O seu amor gracioso me trouxe paz com Deus, e a ponto de eu ser chamado de filho. Vamos continuar a leitura aí. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estar vendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Jesus Cristo ressuscita corporalmente. Uma vez escutei um pastor dizendo: Jesus Cristo ressuscitou em espírito e em espírito ele foi para o céu. Eu falei: heresia, levantei a mão. Falei: está errado.
O meu Cristo ressuscitou em carne e em ossos. Ele pôde ser tocado. Corpo glorioso, é verdade. E aí você pergunta, por que ele ressuscitou corpo? Não foi em espírito. Porque ele venceu a morte, meu irmão. Ele venceu a morte, ressuscitou no mesmo corpo com que morreu, com as marcas, podendo assegurar para você vida eterna. Vida eterna. Cristo ressuscitou em corpo. Há um homem no céu hoje intercedendo por você. O apóstolo Paulo disse em Colossenses: portanto, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo em seu corpo entende de qualquer assunto. Ai, está doendo aqui. Jesus entende de dor. Ai, eu estou suado demais. Eu estou sangrando, está difícil, eu estou atribulado. Ele entende de dor. Médicos estudaram a dor. Talvez sentem dor, porque são humanos. Mas especialista em dor é Cristo, varão de dores e que sabe o que é padecer. Uma vez eu quebrei um dente dormindo. Aí teve que tirar aquele dente. Eu lembro que o doutor Ivo suava e aquele raio daquele dente não saía. E eu doía. Eu gemia de dor, aquele negócio doía. Falei, meu Deus, eu quebrei um dente dormindo. E puxa de lá, puxa, ele quase me arrancou da cadeira. Quase que abracei ele uma hora lá. E aquela dor, eu fiquei pensando, Senhor, não tem anestesia para isso. Eu fiquei pensando na dor de Jesus e comecei a orar. A dor de Jesus deve ser muito, mas muito pior que essa. Ele venceu a morte em seu corpo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele venceu a morte, gente. Há um homem no céu hoje com as marcas. Hoje. 100% Deus, homem. Por isso que você pode se achegar a Ele como sumo sacerdote, capaz de compreender, compadecer-se das nossas fraquezas, porque foi tentado em tudo na sua carne, mas sem pecado. Jesus entende de tentação? Entende. Jesus entende de angústia? Entende. Naquele jardim ele clamou 3 vezes. E o jardim tinha o nome de lugar da prensa do azeite, Getsemane. Ali o azeite era prensado. E Jesus se torna da parte de Deus o mais fino azeite para nos trazer luz, para nos trazer cura e dar tempero à sua vida. Esse é Jesus. E é estranho que eles pensaram que era um espírito, um fantasma. Nunca vi. Judeu supersticioso. É um fantasma, é um espírito. É uma alma penada. Jesus Cristo apalpai-me. Sou eu. O espírito não tem carne e osso como vedes que eu tenho. E eu vou deixar uma máxima aí para você pensar. Jesus disse, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, mas carne e ossos podem. Interessante. Jesus ressuscitou e corporalmente ele está no céu hoje. E um dia que ele voltar, Maranata, todo olho o verá. Naquele dia muitos dirão, que feridas são essas no meio das suas mãos? E ele dirá, essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E chorarão amargamente por ele, como quem chora a morte de um primogênito. Ah, meu Jesus vai voltar. E eu verei aquelas marcas. E eu estarei no céu com ele, olhando aquelas marcas, eternidade adentro, conhecendo e vendo que aquelas marcas são eternas, porque o meu pecado eterno contra o Deus eterno foi pago de maneira eterna em Cristo. E para não deixar dúvida, verso 41, por não acreditarem eles ainda, qual era o motivo? Por causa da alegria. Imagina 3 dias separados de Cristo, morreu, acabou tudo. Nosso mestre morreu, não tem mais milagre, não tem mais vida, não tem mais alegria, porque onde Jesus chegava tinha alegria, onde Jesus chegava tinha cura, onde Jesus chegava tinha libertação.
Onde Jesus chegava tinha palavras sublimes. Por que João se reclinou ao peito de Jesus na ceia? Era uma comunhão intensa, era uma convivência intensa. Você já participou de algum grupo unido que você não quer se separar? Alguns acham que a igreja é assim. Outro acha que é um lugar de trabalho, mas aquele momento que você quer eternizar, puxa, está gostoso aqui, vamos fazer uma tenda para Moisés, outra para Elias. 3 dias sem expectativa nenhuma, morte, silêncio, luto, dor. Agora Jesus se põe no meio deles e diz: a dívida está quitada, eu ressuscitei, sou eu, toque-me, apalpai-me. E por causa da alegria, eles ainda não acreditavam. Estando eles admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Vamos comer alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Eu nunca comi peixe com mel, mas deve ser bom. Uma hora eu vou fazer essa receita. Lá na casa do Marcos e da Derlene. Vem me visitar. Um peixe assado e um favo de mel, e Jesus come na presença deles. Jesus assenta-se a comer com eles. Por que Jesus ressuscita corpo? O apóstolo Paulo, em Romanos 5, nos diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E assim como por um só homem todos pecaram, pela obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Cristo Jesus, ele venceu a morte. Jesus passa a ter comunhão com eles. Jesus, então, ali se assenta a comer com eles. Você já recebeu em casa alguém doido de fome? E aí você, olha, tem um pouquinho aqui, tem uma coisinha, eu vou fazer. E aí você faz aquele prato, a pessoa começa a comer satisfeito na sua frente, você olha e vê a alegria da pessoa estar gostando daquela comida. Que benção. Eu fico imaginando Jesus comendo ali aquele peixe com aquele favo de mel. Uma ressurreição corpórea, uma ressurreição vitoriosa, uma ressurreição graciosa para dar vida eterna a todo o que nele crê. Porque Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode dizer aleluia, não é só a Luciana, não. Ele nos deu vida, vida em abundância. E por que Jesus ressuscitou e se senta à mesa com eles e passa a comer com eles? Porque é o desejo de Jesus assentar-se à mesa contigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele vai cear comigo. Isso se chama intimidade. Jesus convidando a igreja a se assentar à mesa com ele. Um dia nós celebraremos as bodas do Cordeiro, nós alimentaremos dos manjares do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Jesus come na frente dos discípulos para testificar a sua ressurreição. O glorioso Deus que nós cantamos aqui, pronto a interceder pelos santos, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele ressuscitou. E a proposta dele é ter intimidade com você, assentar-se à mesa com você. Me conta. Me conta onde está doendo. Me conta onde está pegando. Me conta onde está difícil. Me conta aonde aquela ferida está doendo. Me conta as suas mazelas. Me conta as suas dúvidas. Me conta os seus porquês. Me conta a sua incerteza. Me conta o motivo das suas lágrimas. E eu contarei a você as minhas virtudes, o que eu vim fazer por você naquela cruz.
Quantas vezes Jesus come com os discípulos? Ah, quantas vezes. Como é precioso estar diante de uma mesa. Ora rindo, ora chorando, mas ora tendo comunhão. Quem conhece um pouquinho de cultura hebraica, um pouquinho de cultura média oriental, sabe que a refeição é o momento mais precioso de intimidade na vida da família. E Jesus, tem alguma coisa para comer? Vou provar para vocês que sou eu mesmo. Eu vou comer diante de vocês. Eu quero ter comunhão com vocês. E ele comeu na presença deles. 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderes as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A ressurreição de Cristo nos traz paz com Deus, comunhão com Deus. Terceiro, compreensão da palavra de Deus. Eles entenderam quem era Jesus. Eu não gosto do termo Velho Testamento. Não porque o Velho Testamento, eu gosto de Antigo Testamento. A minha avó faleceu aos 93 anos, antiga, mas nunca ela envelheceu. Ela era antiga, lúcida, com tanto conhecimento, com tanta história, mas nenhuma daquelas falas, daquelas conversas eram velhas, ultrapassadas, apenas antigas. O Antigo Testamento nos aponta o Cristo, o Messias que viria. Tudo que você lê no Antigo Testamento tem que mostrar Cristo. Por isso que tudo lá é importante. Em Romanos nós lemos que tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, para a nossa paciência, para nosso consolo. Para que no Antigo Testamento, do trato de Deus com Israel, nós pudéssemos ver Cristo. O tempo inteiro. E eles entenderam isso. Jesus começa a explicar, olha, vamos começar na lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Apontam para mim. Nos profetas, vamos lá olhar Ageu, Malaquias, Zacarias, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, até aqueles que você não lê, que a folhinha está colada na Bíblia. Todos eles mostram Cristo. Vamos olhar os Salmos, Salmo 1, 2, Salmo 23, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, todos mostram Cristo. Todos eles testificam de mim, e conforme Jesus ensina isso para eles, é como se caísse um véu. Eles entenderam tudo que mostrava Cristo, apontava para Cristo. Cristo ressurreto nos leva a compreender as Escrituras e para que elas estão escritas. Se você lê alguma coisa na Bíblia e não entendeu, fala, Senhor, eu quero entender. Ele dá sabedoria de graça a todos, liberalmente. Se tiver difícil ainda, vá no Pergunte para a Bíblia. Aí nós vamos chorar junto, orar junto, para que a gente possa entender, porque tudo aponta a Cristo. Tudo, o tempo inteiro, Cristo. Ao ponto para que você testemunhe de Cristo às nações, começando em Jerusalém até os confins de Ipiranga. E da sua empresa, e do seu prédio. Você já disse para o porteiro do seu prédio, Jesus te abençoe? Eu creio que a maioria mora em prédio, são poucos que moram em casa hoje. Outro dia eu desci do ônibus, falei, obrigado motorista, Jesus te abençoe. As pessoas ficaram olhando assim. Mas você está pagando, vai ter que agradecer a oportunidade de abençoar a vida dele. Há tempo e fora de tempo, testemunha de Jesus. É para isso que Cristo ressuscitou, para você compreender a palavra de Deus e divulgá-la. E vamos terminar, antes que você canse.
Versículos 50, 52. 53 é o último ponto. Então os levou para Betânia, em direção a Betânia. Entenda aí, Jesus não foi assunto ao céu em Betânia, mas a caminho de Betânia no Monte das Oliveiras. Então os levou em direção a Betânia e, erguendo a mão, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo ele levado para o céu. Jesus os abençoou. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Agora não tem mais tristeza. O mestre foi embora, mas eles não estavam tristes. Pelo contrário, agora estavam jubilosos, alegres, porque Cristo ressuscitou e foi levado ao céu. Resultado disso, eles adoraram. E o versículo 53 diz, e estavam, qual a palavrinha que vem depois? Sempre no templo. Estavam sempre no templo louvando a Deus. A ressurreição de Jesus traz para você comunhão perene, contínua de adoração e louvor o tempo inteiro com seus irmãos. Essas palavras são do Espírito de Deus através do evangelista Lucas. Estavam sempre no templo, louvando ao Senhor. Comunhão, louvando ao Senhor. A ressurreição de Jesus, ela foi existente, ela foi fato, para que você tivesse comunhão com seu irmão. Seja na casa dele, seja na sua casa. Quando os crentes se encontram por aí, mas eles estavam unânimes, juntos no templo, em louvor ao Senhor. A sua vida de louvor, ela tem que ser o tempo inteiro, porque Cristo ressuscitou. É uma vida de adoração contínua, porque Cristo ressuscitou. E se você continuar a entrar no livro de Atos, eles estavam juntos em oração, partindo o pão de casa em casa, no templo, orando. Havia alegria entre eles. Todos os dias. Todos os dias. Por isso a minha insistência, vamos para acampamento. Vamos louvar junto lá. Vamos aprender junto. Vamos estar juntos. Criança gosta de criança. Eu estou vivendo a fase, estamos vivendo a fase, Márcia e eu como pais, que os nossos filhos não têm mais prazer em ficar só com a gente. Acaba o culto, posso ir para a casa de um amigo? Posso levar um amigo para a minha casa? Estávamos descansando, olha, vamos para cá, vem para lá, porque aqui está cheio de criança. Criança quer brincar com criança. E aí eles crescem um pouquinho mais, ficam adolescentes. Adolescentes querem andarem com adolescentes. Eles querem estar juntos, em bando. Se vestem iguais, tem uma maneira de falar estranha. É tipo para lá, é tipo para cá, é tipo para lá, é tipo para cá, tipo assim, sinistro, sarado. E eles vão usando esses jargões dele, mas eles se entendem, eles querem estar juntos. E é interessante que agora a conversa é aqui, né? Todos com celular conversando. São 10 jovens numa mesa, numa pizzaria, os 10 usando o celular ao mesmo tempo. O que vocês estão fazendo? Conversando. Mas eles querem estar juntos. Aí Jesus ressuscitou. Foi cada um para um canto. Pedro foi pescar, João foi virar empresário de pesca, André era mais quieto, começou a cozinhar peixe em casa, as mulheres foram embora. Cada um foi para um canto, foi isso? No começo, não. Unânimes, no templo, louvando ao Senhor, juntos, em oração, em comunhão. Foi pago um preço muito alto para que você tivesse a oportunidade de estar num culto. Se é difícil, ore. Esteja com os irmãos. Bíblia. Que o Senhor te abençoe. E lembre que Cristo ressuscitou para você ter comunhão com Deus,
para você ter comunhão com o seu próximo, para você compreender a palavra de Deus. E para que você tivesse paz com Deus eternamente. Esse foi o preço pago, o alto preço, para que você estivesse aos pés de Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde. Obrigado por me ouvirem, estava com saudades. Deus nos abençoe.